Senhor nosso Deus, mais uma vez aqui na tua presença, quero te agradecer por essa oportunidade de poder ensinar um pouco mais concernente à palavra do Senhor. Abençoa todos que vão acompanhar esta mensagem, este estudo, e que todos possam ter um belo dia, um dia abençoado por ti, e que cada dia mais possamos aprender a respeito dos caminhos do Senhor e dos acontecimentos de hoje em que estamos vivendo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Olá, bom dia, graça e paz a todos. Hoje eu gostaria de trazer para vocês, eu estou fazendo um estudo da palavra de Deus concernente ao princípio das dores. E tem alguns tópicos aqui que eu gostaria de trazer para vocês concernente a situação do mundo que nós estamos vivendo. E tem vários tópicos aqui, várias aulas que eu já tive, né? E ainda falta outras, mas eu gostaria de trazer falar um pouco a respeito da vinda de Jesus, a respeito também da Apocalipse capítulo 12, do 7 ao 9, que é quando Satanás é derrubado do céu, e é um capítulo que é muito assim complicado de muitos teólogos, muitos pastores entender, porque eles falam que isso aqui é um simbolismo, outros falam que isso aqui é uma figura de linguagem, mas isso aqui já aconteceu quando Satanás pecou lá no céu contra Deus e ele foi lançado na terra. Só que se nós formos analisar, se nós formos fazer um breve estudo assim simples, nós podemos analisar que quando Satanás caiu do céu, aliás, quando o Satanás pecou contra Deus, Deus não jogou ele na terra, até porque a terra não existia ainda. Ele não pecou contra Deus e a terra já tinha sido feita lá, e Adão e Eva já estavam vivendo na terra, e Satanás foi jogado lá e até foi lá e enganou o casal. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E então eles usam esse capítulo para falar que isso aí já aconteceu, e aí pega o Apocalipse, fala que é figura de linguagem, outros falam que são simbolismos, e são teólogos mesmo, escritores que escrevem livros, todos tal, mas inclusive eu tenho um monte aqui na minha biblioteca que a grande maioria, acho que quase todo, são desatualizados, são herege esses livros. E só que não é por aí que esse acontecimento ainda vai acontecer, porque João estava na eternidade do futuro. Ele estava vendo o que ia acontecer ainda, provavelmente nos nossos dias. Não sei quantos anos ainda isso vai acontecer. Mas João lá atrás, nos anos 90, depois de Cristo, já teve essa revelação dada por Deus. Então vamos lá. O capítulo 12 de Apocalipse, do 7 ao 9,
nós podemos analisar o seguinte: aqui há uma mudança tremenda. Então nós podemos observar o seguinte, que entre os versos 5 e o verso 7, há mais de 2000 anos de diferença entre o capítulo 12 de Apocalipse, entre o verso 5 e o verso 7, há 2000 anos de diferença. Ou seja, João já estava lá vendo o que estaria para acontecer nos nossos dias. Então vamos lá. A batalha que haverá no céu para limpar as regiões celestiais, as regiões celestes, que é onde os demônios vivem, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, onde Satanás encontra-se. Haverá uma guerra cinematográfica como nunca houve. Satanás sabe que depois dessa guerra, pouco tempo lhe resta. Ou seja, essa guerra, deixa eu mostrar um desenho aqui para vocês. Haverá o arrebatamento, haverá o arrebatamento da igreja, e essa nova Jerusalém que João viu, 90 depois de Cristo, ele diz que no capítulo 21 do Apocalipse, ela descia, e ela hoje continua descendo, não parou, ela continua descendo. Então, quando a igreja for arrebatada, quando a nova Jerusalém, que é inclusive o novo céu e a nova terra, quando a Bíblia fala em Apocalipse e viu o novo céu e a nova terra, não é que Deus vai destruir essa terra e fazer outro céu e outra terra. Não, ele está falando da nova Jerusalém, onde nós vamos morar. Então, do arrebatamento até a vinda de Jesus, vão durar 7 anos. Do arrebatamento até a vinda de Jesus. 7 anos. Então vamos em frente. Haverá uma guerra cinematográfica como nunca houve. Satanás sabe que depois dessa guerra, haverá pouco tempo. Ou seja, ele sabe que essa guerra que haverá aqui a igreja foi arrebatada, certo? Então falta 7 anos para Jesus voltar, junto com a igreja. Quando chegar aqui, nos primeiros 3 anos e meio, que é a falsa paz, que haverá inclusive o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É onde eles vão reunir o anticristo irá reunir todas as religiões, e a falsa igreja que está em Apocalipse 17 e 18 estará aliada ao anticristo, que é a primeira besta. E nos 3 anos e meio, na segunda parte dos 3 anos e meio, que será destruída pelo falso profeta, que é a segunda besta. O falso profeta é a segunda besta. No segundo selo do Apocalipse, ele vai destruir. Então, quando chegar aqui dos 3 anos e meio, Satanás será jogado. Agora sim, Satanás será jogado na terra. Ele e seus demônios. Por quê? Porque ele vive aqui, no céu, na região celestial. Então agora nós vamos ler o capítulo 12 para a gente poder entender de Apocalipse. O que está dizendo? Capítulo 12, do 5 ao versículo 7. Presta atenção. E ela deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Aqui está falando de Maria, tá? Que dará à luz a Cristo. E ele, no futuro, não no tempo de Maria, mas no futuro, ainda no nosso, talvez, ou depois que nós passarmos essa vida, ele irá reger as nações com vara de ferro. E o seu filho lhe foi arrebatado para Deus, diante de Deus, e para o seu trono. Ou seja, onde está isso? Está lá em
em Atos capítulo 1, versículo 9. Olha bem, Apocalipse 12:5 já está falando o que aconteceu em Atos 1:9, ó. Tendo dito essas coisas, ele foi arrebatado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o dos seus olhos. Então está aqui. Vou ler novamente. E o seu filho lhe foi arrebatado para diante de Deus e para o seu trono. Versículo 6. Aí já, você vê que agora, do versículo 5 ao versículo 6, já passam-se 2000 anos, certo? Porque, olha agora, porque aqui está falando agora no versículo 6, que será o arrebatamento, mas o arrebatamento de Israel. Olha o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto. A mulher aqui representa Israel, as 12 tribos, os 144 mil, que serão as 12 tribos que só Deus conhece quem é quem de cada tribo. Os judeus, até o dia de hoje, procuram saber quem é dessa ou quem é aquela tribo, mas eles não conseguem. Só Deus saberá quem são 12 mil de cada tribo, ou seja, 144 mil. Então a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, ou seja, por 144 mil, para que ali fosse sustentada durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então, para tirar da vista do anticristo, Deus vai arrebatar esse povo de Israel e vai levar para o deserto, aos 144 mil. E ali vão alimentar eles durante 3 anos e meio. Não sei como, mas ele vai. Então aqui, de um versículo para o outro, praticamente, que isso aqui ainda vai acontecer. Então do versículo 5 para o versículo 6, passaram-se mais de 2000 anos. Por quê? Porque quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu em 90 depois de Cristo. Nós estamos em 2025, né? 2025. Então hoje, 1935 dias. Aliás, 1935 anos já se passaram. E o versículo 7. Agora sim. Chegou lá, versículo 7. Chegou onde eu mostrei para você, que é a batalha no céu. Certo? E ontem eu ouvi, ontem a respeito disso aqui de Miguel, eu ouvi uma heresia tão grande que eu falei, meu Deus. Para que colocam um debate para um falar uma coisa, o outro falar outra? Falaram que o arcanjo Miguel é Cristo, e ficou aquela celeuma, aquela briga para dizer o que é a palavra arque, o que significa arcanjo. A palavra arque de arcanjo no grego significa chefe. A palavra arque, A-R-C, arque. Em grego, chefe, ou seja, Miguel é o chefe dos anjos. E aí, inclusive, logo quem? Um pastor adventista. Eles acreditam que Miguel então esse na linguagem dele, esse Miguel que virá é Jesus com seus anjos. Não tem nada a ver. Só porque a tradução da palavra Miguel significa quem pode ser igual a Deus. Então eles acham que Miguel é Jesus, e vem com os anjos, e é besteira demais, né? Às vezes, para me torturar, eu falo para minhas pessoas, às vezes para me torturar, eu coloco nos programas desses, no rádio ou na televisão, na televisão também, para me torturar, e eu escuto esse tipo de bobagem, de besteira. E a maioria do pessoal acredita. No versículo 7, então, houve grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Então haverá guerra. Ou seja, o que vai acontecer aqui?
A igreja foi arrebatada, está aqui dentro. Quando ela chegar aqui com a Nova Jerusalém, o arcanjo Miguel e seus anjos vai sair daqui de dentro com seus anjos e vai batalhar contra Satanás e seus anjos. E eles não vão prevalecer. Por quê? Porque eles vão ser jogados na terra. Quem vai ganhar a batalha será Miguel. Vai ser lançado na terra. Agora sim, os demônios serão lançados na terra. E não naquela época que diz, não, quando ele pecou contra Deus, foi jogado na terra e chegou lá e enganou Adão e Eva. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive tem um desenho aqui, deixa eu mostrar para você. Era assim, ó. O trono de Deus era aqui, no Monte Sião. E embaixo aqui era o Éden original. Não é o Éden que estava Adão e Eva, até porque ainda não tinha sido feito por Deus. E o luzeiro, que é Satanás, o que ele fazia? Ele, por exemplo, aqui os anjos louvavam a Deus e as pedras eram enriquecidas, eram pedras afogueadas. E o luzeiro, o que ele fazia? Ele ia levar o trono de Deus lá em cima. Lá em cima tinha uma espécie de um altar de incenso que era uma espécie de combustível ali para Deus, um movimento dele, movimento do trono e etc. E o querubim começou a subtrair pedras afogueadas. Então vamos supor lá, se os anjos enriqueciam 5.000 pedras, ele só levava 2.000. Quando eles enriqueciam 3.000 pedras afogueadas, ele levava só 1.000. Quer dizer, ele começou a fazer o seu ali, como diz, tiro, né? O seu comércio. Por quê? Como diz lá em Ezequiel 28:5. Porque ele pensou na mente dele que ele colocaria o trono dele acima do trono de Deus. E ele precisava dessas pedras afogueadas. Ele falou, bom, se ele movimenta ali, se ele recebe essa fumaça, essa substância que sai do altar de incenso, para que o trono possa se movimentar, então eu também vou precisar. Então eu vou começar a roubar, a subtrair. Então ele começou. Quando foi descoberto, embora Deus já sabia que isso ia acontecer antes de criá-lo, inclusive, então aqui ó, começou o comércio, e o querubim levava as pedras ao trono. Então quando ele caiu, não é que ele foi jogado na terra, ele foi tirado da sua posição. Ele foi jogado aqui no Éden original. Tem nada a ver lançado na terra, porque a terra não existia ainda. Então, o que acontece? Haverá essa batalha no final dos 3 anos e meio da grande tribulação, só que eles não vencerão Miguel e seus anjos. Miguel e seus anjos que vão vencer eles. E eles serão lançados na terra. Porque o versículo 8 diz, porém, nessa batalha, eles não prevaleceram. Nem mais o seu lugar foi achado nos céus. O céu físico. Onde que diz isso? Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6:12. Olha lá. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso desse século e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais, ou seja, no segundo céu, céu físico, esse que a gente vê aqui. Então, aí que João está falando, já se passou mais de 2.000 anos, chegou no nosso tempo, mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer.
E foi lançado fora, no versículo 9, aquele grande dragão, a antiga serpente, o diabo chamado Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram derrubados com ele. Então, nós vemos aí pelo desenho que realmente essa luta, você vê que a Nova Jerusalém com a igreja continua descendo, certo? Até ela chegar aqui, vai se passar 7 anos. Então, daqui, quando ele foi lançado na terra, começa a segunda parte da grande tribulação. Porque a primeira, dos 3 anos e meio, é só uma paz falsa, só o ecumenismo tomando conta do planeta. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Desde as descrições de Judas, Satanás vem afrontando Miguel antes do tempo. Ele afronta, tem afrontado inclusive, lá em Judas capítulo 1, versículo 9, foi uma das afrontas que ele teve com Miguel. Aqui fala que Moisés, em alma, não permaneceu no Hades. Olha o que diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Por que não usar o nome de Jesus? Porque o nome de Jesus está incumbido à igreja. A igreja que usa. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. O Senhor Jesus te repreenda. Quer dizer, os anjos não têm essa autoridade como a igreja tem. Então ele diz: o Senhor te repreenda. Ou seja, ele não se atreveu a pronunciar contra ele juízo de maldição. Mas disse: o Senhor te repreenda. O que aconteceu aqui? Moisés morreu e ele foi sepultado. O próprio Deus fez o sepultamento dele. E Satanás, como não viu o corpo a alma de Moisés passar no Hades, era dividido, tinha o Hades, ele tinha 3 partes, né? Tinha deixa eu pegar aqui para você ver. Tem que ser tudo assim do desenho para vocês poderem entender, senão você não vai entender. O Hades era assim, ó. Era o seio de Abraão, que hoje não está mais aqui, subiu, está lá no 3º céu. O lugar de tormento e o abismo onde estão os demônios. Esse aqui não tem mais, sobrou o lugar de tormento, onde os homens hoje sem Deus vão para lá. Não tem jeito, quando eles passam pelo vale da sombra da morte, pelos demônios, eles procuram o sinal de Deus, o selo de Deus na vida, naquela alma. Se ela não tiver, eles são arrastados e jogados no lugar de tormento. E mesmo os salvos que passam nesse lugar, dado a sua mão para o anjo de Deus, conforme diz lá em Hebreus 1,14, eles são revistados, eles são parados pelos demônios para ver se realmente essa pessoa, esse homem, essa mulher pertence a Deus ou não. Se ele pertencer a Deus, é porque ele tem o selo de Deus na sua vida, em Efésios 1, 13 e 14. E aí ele sobe, vai à direita e vai embora para o paraíso. Aqueles que não tiver, com certeza vão reagir e aí vão tomar um couro bem dado e é lançado no lugar de tormento. Então, como Satanás viu que a alma de Moisés não passou por ali, ele subiu até o céu e foi lá tirar a satisfação. Ei, Miguel, queria saber onde Moisés está.
E Miguel deve ter... Por quê? Ah, porque ele não passou lá no... E Satanás, no Velho Testamento, ele era o carcereiro do Hades. Lembra quando Jesus diz, eu tenho a chave da morte e do inferno? Ou do inferno e do Hades, né? Tomou de Satanás, que Satanás era o carcereiro do Hades. Ele trancava as pessoas ali, pronto. E ele foi tirar satisfação. Ô, por que Moisés não passou lá no alma de Moisés? Por quê? Porque Satanás ficou sabendo. Por quê? Porque os anjos, o Satanás não é onisciente, ele não conhece todas as coisas. Ele vive de fofoca. Então os anjos caídos devem ter falado para ele, teve um funeral lá de Moisés, etc e tal. E Satanás falou, não, mas lá no Hades. Mas ele não passou por aqui. Ele falou, então você tem que ver aí, porque ele morreu. Fizeram o sepultamento dele e tal. Então vou lá. Subiu, foi lá tirar satisfação com Miguel para saber onde que está Moisés. Se eu fosse o arcanjo Miguel, eu ia falar, por que você quer saber? Não sei como foi o diálogo, né? Mas ele foi lá confrontar. E aí ele falou, não, eu tenho direito a Moisés, porque Moisés é um assassino. E aí nós vemos lá em Êxodo 2 que ele matou, assim, o egípcio, né? Então ele tinha sangue nas mãos. E Satanás queria saber. Falou, não, eu tenho direito, porque ele é assassino, como que... E aí, porque Deus fez o sepultamento dele, já o ressuscitou e já levou para lá onde Deus habita. Por quê? Porque ele não passou aqui. Porque se ele não tivesse ressuscitado, era para ele estar aqui, certo? No seio de Abraão. E aí não haveria a discussão de Satanás com Miguel. Por quê? Porque ele estaria aqui no seio de Abraão, Satanás, tudo bem e tal, nem ia lá tirar satisfação. Como ele não apareceu aqui, no seio de Abraão, Satanás foi lá tirar a satisfação. Por quê? Porque nesse momento, só os que estavam lá com Deus era Enoque e agora Moisés, certo? Depois Elias. Um cronograma bem certinho. Enoque foi primeiro, direto na presença de Deus, não foi para o seio de Abraão, tá? Depois Moisés morreu lá no Monte Nebo, Deus já fez o velório dele, já o ressuscitou. E depois Elias também não foi, nenhum desses três foi para o seio de Abraão. E o seio de Abraão existia, que estava embaixo. E eles foram direto para a presença de Deus. Como não passou lá, ele foi lá tirar satisfação. Não, eu tenho direito, porque ele é assassino. Ele matou lá o egípcio, ele pecou contra Deus lá, bateu na rocha 2 vezes, ele quebrou as tábuas da lei, etc, né? E queria saber. E depois nós vemos lá em Mateus 17 que aparece lá Moisés e Elias com seus corpos glorificados para conversar com Jesus. Então, essa foi uma das afrontas primeiras de Satanás para com Moisés. Mas vamos em frente. Mas a guerra vai acontecer no seu tempo, lá na frente, não sei quantos anos ainda vai. Antes de entrarmos na devoção pessoal, vejamos que aqui, deixa eu virar a página, peraí. Há uma mudança tremenda. Observe que entre o versículo 5 e o versículo 7, há mais de 2000 anos. Lembra que eu falei? Do versículo 5 para o versículo 6, passaram-se 2000 anos. Só que ainda não aconteceu. Aconteceu que fala que Maria, no versículo 5, fala que deu à luz a um varão e há de restituição com vara de ferro, e o seu filho lhe foi arrebatado para diante de Deus e para o seu trono. Eu mostrei lá em Atos 1:9, para confirmar aqui. Do versículo 5 ao versículo 6,
a mulher fugiu para o deserto, falando dos 144 mil, onde já tinha um lugar preparado por Deus, e para que ali fosse sustentado durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, a segunda parte da grande tribulação. Você vê que do versículo 1 ao versículo 6 passam-se mais de 2000 anos, certo? Então, hoje nós estamos vivendo aqui, por exemplo, o João escreveu isso em 90 depois de Cristo. Então, 2025 tira 90, faz 1935 anos que isso foi escrito. Mas ainda não aconteceu. Aconteceu o versículo 5. Do versículo 6 em diante ainda não, certo? A cidade se aproxima da terra a cada instante. A revelação dada a João é que a cidade descia do céu, como eu mostrei. Ela continua descendo desde dos anos 90 depois de Cristo. Já faz 1935 anos que a cidade, a Nova Jerusalém, continua descendo. A cidade está descendo desde aquele tempo até este momento. O grande dia para Israel será a vinda de Jesus. Para nós é um momento de grande encontro. Fisicamente, a entrada da cidade no universo será um milagre inexplicável. Haverá um grande estrondo no momento em que a cidade entrar no universo físico, na ocasião da chegada literal do Reino de Deus. Ou seja, quando a Nova Jerusalém chegar, e pode abrir a sua Bíblia aí em capítulo 24 de Mateus, versículo 29, quando a cidade chegar, aqui, chegou, fez os 7 anos, ela chegou, Jesus voltou, certo? Onde está isso? Capítulo Mateus 24, 29, a segunda vinda de Jesus Cristo. E logo em seguida, a tribulação, ou seja, logo no finalzinho da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, quando essa Nova Jerusalém entrar na nossa camada de ozônio aqui, que é a camada que protege a Terra, será uma explosão tão grande que o sol vai escurecer, a lua não dará o seu brilho. Por quê? Porque a Nova Jerusalém ela é tão clara, que os componentes do céu, a lua, o sol, vão ficar com vergonha de tanta clareza, de tanta iluminação que é a Nova Jerusalém, que as coisas vão ficar tipo assim, ó, cristalino. As coisas vão ficar transparentes, de tanta glória, de tanta... E aí, versículo 30, então mostrar-se-á no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E aí, quando chega a vinda de Jesus, depois de 7 anos depois que a igreja foi arrebatada, ele volta. Vamos em frente. Será o fim dos tempos, e o tempo não será mais, ou seja, o tempo humano, o nosso tempo, está lá em Apocalipse 10:6. A vinda de Jesus, do ponto de vista da cidade, será apenas uma única manifestação, 7 anos depois do rapto, ou seja, depois do arrebatamento da igreja. Ele não virá 2 vezes, é uma só. Vamos ter a batalha do Armagedon, na luta físico e espiritual, porque nós vamos lutar, nós vamos receber as instruções dentro da Nova Jerusalém, quando Jesus
descer no Monte das Oliveiras junto conosco. Nós vamos ajudar a lutar contra os exércitos, vamos lutar contra os demônios e vamos ajudar também Israel. Então nós vamos voltar com Cristo já instruído como que nós vamos fazer para lutar, com espada, com tudo. Até porque para quem não sabe, a guerra do Armagedon não vai ser foguete, míssil, Tomahawk, B2 Spirit, navios, míssil de cruzeiro, essas coisas. Não, vai ser uma guerra primitiva, como diz lá em Isaías 2, vai ser enxada, vai ser facão, vai ser canivete, vai ser, enfim, só coisa primitiva. Não vai ter mais. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos chegar lá, eu vou falar. Chegará a hora de pelejar juntamente no Armagedon, quer dizer, a igreja com Cristo. A segunda vinda de Jesus será uma única manifestação, não haverá duas. Ele não vai vir, voltar e depois vir novamente, não. Ele não virá e voltará e depois ir outra vez. A cidade se aproxima da terra a cada dia, está próxima aí. Isso está claro na Bíblia. A cidade desce e continuará descendo até chegar ao lugar determinado por Deus, as regiões celestes. Ali ficará durante todo o reino terreno de Cristo, 1000 anos, né? Desde o momento em que for completamente estabelecido, até que os inimigos do rei sejam completamente vencidos. Aí vem a pergunta, mas como a segunda vinda de Jesus poderá ser apenas uma manifestação em sua forma geral, se haverá o arrebatamento da igreja? Aí a cidade esperará a esposa, que é a Nova Jerusalém, porque seguirá descendo. O rapto da igreja será invisível para o mundo. Ninguém vai saber que a igreja foi arrebatada. Vai ser 1 Coríntios 15, 51 e 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, haverá uma transformação. Não é que a igreja vai ser arrebatada no abrir e fechar dos olhos. Abrir e fechar dos olhos será a manifestação. Nesta hora, a igreja se encontrará com seu esposo, o Cordeiro. A segunda vinda de Jesus não se dará em duas partes. Embora, do ponto de vista terreno, parecerá ser duas vezes, mas não o será. Ou seja, e como que nós vamos ficar sabendo, Guilherme? Esses dias eu estava falando, estava ensinando, que nós vamos saber quando o arrebatamento está próximo. Por quê? Porque a Bíblia fala, capítulo 15, 51 e 52, que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Ou seja, olha que revelação que Deus me deu. Por isso que é bom estudar a Bíblia. Nós vamos ficar sabendo por quê? Porque a pessoa da minha família que ressuscitar, vamos supor, meu pai já está lá na glória, alguma pessoa da minha família, tal, eu vou ver ela vai ressuscitar e eu já vai chegar após mim. Eu vou ver minha mãe, meu pai, meus irmãos, e que com certeza todos com certeza vão se converter. E aí eu vou dar um abraço nele. Pai, mãe, vocês por aqui. Quando eu der esse abraço nele, eu também vou desaparecer. Porque vai ser um piscar de olhos, uma transformação. E aí quem estiver conversando comigo, cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Não sei, ele estava aqui agora. E eu estou do lado deles, mas estou abraçado, ou com meu pai, ou com a minha mãe, ou com os irmãos que aparecer comigo. Certo? Será mais ou menos assim. Quando a esposa for introduzida na cidade, a cidade voltará a descer. Antes de chegar ao seu lugar final, muitas coisas vão acontecer na terra. Do rapto, ou seja, do arrebatamento, à sua posição final, passarão 7 anos em tempos humanos. Em tempos humanos, ou seja,
tempos humanos na Terra. Serão 7 anos literais. São 7 vezes 365 dias e mais 172 dias e meio. Certo? Então são literais. 3 anos e meio antes de... 3 anos e meio antes da cidade chegar, Miguel deixará a cidade com um grupo de anjos para limpar o caminho. Desculpa. Para expulsar Satanás da região celeste. Eu li para vocês, já mostrei o desenho. Nessa época, Satanás será lançado na terra e no mar. Então, o que vai acontecer? O anticristo não será Satanás, tá? Que muitos falam, anticristo, Satanás não. Os demônios serão lançados na terra e Satanás será lançado no mar. Onde? No corpo de um monstro chamado Leviatã, que está em Isaías 27 e Jó 41. Depois vocês leem lá. Esse Leviatã que dorme no mar ainda o dia de hoje, já preparado por Deus quando Deus fez os animais, tanto os terrestres como os aquáticos, ele está lá dormindo, esperando para que esse dia chegue, para que Satanás seja lançado nesse corpo desse monstro, dessa serpente, enfim. Por quê? Porque Deus deixou ali esse animal que dorme hoje no mar, não sei se é no Atlântico, não sei se é no Mar de Suez, não sei se é no Pacífico, no Índico, não sei. Deixou ele ali para duas finalidades. Primeiro, receber Satanás como encarnação, ou seja, Satanás quando for lançado dos céus vai cair no mar, enquanto os anjos caídos vão cair na terra. Primeira coisa, receberá Satanás. E segunda coisa, eles foi preparado para limpar a terra dos poderes bélicos, dos armamentos. Tudo que tiver no mundo, tudo. Tomahawk, míssil de cruzeiro, míssil hipersônico, caças, B-52, B-2 Spirit, tudo esse. Todos eles, o mundo inteiro, vão descarregar todas as suas armas em cima do dragão. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Lê lá em Jó 41. Jó 41 diz que ele vai comer as armas, os mísseis, como biscoito. Essa bomba anti-bunker aí, o GBU-57, que jogou lá nas montanhas em Fordow, lá no Irã, que penetra até 60 metros, se bater nele, não vai ser como um palito de fósforo. Bateu, explodiu e não aconteceu nada. Não vai acontecer nada. Então, Deus vai limpar todas as armas bélicas através desse dragão, desse monstro chamado Leviatã, que é chamado também de dragão. Então, vai ser para essas duas finalidades. Está lá em Apocalipse 12:12. E aí diz, Apocalipse 12:12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Está falando para a igreja, tá? Mas ai dos moradores da terra e do mar. Tá vendo? Da terra, que os demônios, os potestades, principados, governadores e hostes caíram na terra. E do mar, porque Satanás também foi para o mar. Porque Satanás foi lançado até vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Por quê? Porque ele sabe que quando ele for lançado na terra, ele vai ficar somente 3 anos e meio na terra. Depois ele vai ser lançado no abismo. Vai ser fechado no abismo. Certo? Portanto, o tempo que a cidade necessita para chegar à terra, depois do rapto, do arrebatamento, será apenas 1 segundo da eternidade. A igreja será introduzida na cidade e continuará descendo, e a segunda vinda será apenas uma manifestação. A igreja será arrebatada como se tivesse de entrar em um comboio e se movesse mais rápido do que a velocidade da luz.
e em um só sentido. Assim, todas as coisas que passarem no mundo serão equivalentes ao tempo em que a igreja gozar do conforto da viagem dentro da cidade. Quando a cidade chegar, será apenas uma bola de fogo, e todos os seus ministros serão labaredas de fogo. Quando a cidade estiver entrando na galáxia, haverá uma mudança astronômica. A Bíblia a descreve como estrelas explodindo, o sol escurecerá, eu li para vocês Mateus 24, 29 em diante, e os elementos se fundirão. A Terra sentirá o impacto. Então essa camada de ozônio que protege a nossa Terra aqui dos meteoros, dos meteoritos que caem, pequenos meteoritos para não atingir os carros, não atingir a pessoa, essa camada de ozônio dissolve eles e protege também a humanidade contra os raios UV, né, que é o ultravioleta, para protegendo a pele, protegendo contra o câncer, etc. Então, a Bíblia aqui, ela é bem clara. Então, quando diz aqui no versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, está falando a igreja. Aí está dizendo, mas ai dos moradores da terra e do mar. Por quê? Porque foi lançado uns demônios na terra e o Satanás só no mar. Porque Satanás foi lançado até vós, tendo grande ira, sabendo que o seu tempo se aproxima. Então, o que vai acontecer? Haverá essa batalha e aqui na apostila tá também, ó, capítulo Apocalipse 12, 7. Então houve grande batalha nos céus, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, e não prevaleceram, nem mais seu lugar foi achado nos céus. Então, e aqui continua, Satanás será limitado no mar e na terra. Ou seja, ele está no mar, mas ele vai comandar o anticristo que está na terra, o anticristo, e o anticristo vai comandar o falso profeta. Está em Isaías 27 e Jó 41, que fala que Satanás será limitado no mar, no corpo do monstro Leviatã. E dá sequência, Satanás não mora no inferno, nem está borrifando de fogo, nem tem aparência mística de mitologia, porque os pastores fazem... vão dar uma glória... Fala cada besteira, eu ouço cada besteira no púlpito da igreja, nessas pregações, que eu falo, meu Deus, será que esses pastores... Os primeiros que têm que se converter vão ser os pastores, depois a igreja, mas os primeiros pastores têm que se converter, e depois estudar a Bíblia. Vamos dar uma glória a Deus aqui pro diabo ouvir lá no céu. Mas o diabo não está aliás, o diabo ouvir lá no inferno. Primeiro, nós não damos glória a Deus pro diabo ouvir. Tá? Porque se fosse glória a Deus, Efésios 4, segundo Coríntios 4:4, ou é Efésios 4:4 ou segundo Coríntios? Deixa eu conferir aqui. Eu também falo aqui, me perco. Acho que é Efésios... Deixa eu ver. Não, acho que é 2 Coríntios 4:4. Deixa eu conferir aqui. Então... Não, é 2 Coríntios 4:4. O que diz? O príncipe... Cadê? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não acreditem. Então, se eu fosse dar glória a Deus desse século, tudo bem. Eu estou dando glória a Satanás, como as igrejas satanistas fazem, as igrejas de Satanás fazem. Eles dão glória ao Deus desse século. Agora, nós damos glória a Deus dos céus. Agora, vem com papo
de furada. Dá glória a Deus aí pro diabo ouvir lá no inferno. O diabo não mora no inferno. E o outro, o inferno está vazio. Quem vai para lá, depois da grande tribulação, quem vai se estrear o inferno, que é o lago de fogo, a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. A Bíblia diz que eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Não vai ter nem julgamento, vão ser direto. Com roupa, com paletó, com tudo que ele tiver no corpo, ele vai ser lançado vivo no lago de fogo. Vão passar 1000 anos lá para ver se o negócio é bom mesmo. Então, quando ele foi expulso do Éden original, foi-lhe dito algo. O que foi lhe dito quando ele foi expulso do Éden original? Que é aquele desenho que eu mostrei para você. Esse aqui. Que ele levava as pedras ao fogueado. O Éden original era esse aqui, certo? Foi-lhe dito: uma nação poderosa lhe dará tratamento que ele merecia. Ele até hoje teme que essa nação santa saiba que há esta promessa contra ele. Quem é a nação poderosa? A igreja. E onde está escrito? Ezequiel capítulo 31, versículo 11. Deus diz para ele o seguinte: uma nação poderosa lhe dará o tratamento que você merece, Satanás. Então, às vezes você vai falar evangelizar um católico, o católico fala assim: mas negócio de cristianismo, de evangelho, não sei o quê. A igreja católica já existe primeiro que é a igreja evangélica. Aí só que falo, não, a igreja evangélica, a igreja de Cristo, ela existe antes da fundação do mundo. Logo quando Satanás foi derrubado, foi não jogado na terra, porque a terra não existia, mas ele foi tirado da sua posição, ele foi lançado por terra, não jogado na terra, foi lançado por terra, tirado da sua posição. Quando Deus viu que o Satanás pecou, ele já providenciou a igreja. E disse que a igreja, a nação poderosa, daria o tratamento que Satanás merecia. E hoje, a maioria dos crentes, a maioria dos pastores tem medo de Satanás. E os demônios, as hostes, os demônios mais, pé de chinelo, por assim dizer, eles se passam por Satanás. Por isso você vê, às vezes, o obreiro pastor aí expulsando o diabo, aí é a hoste, que é esses demônios que de família, que prejudicam família, etc. Tal, envolve droga, essas coisas e tal. Eles falam que são Satanás e Por que eles falam isso? Porque a maioria dos pastores fica com o nariz empinado. Hoje expulsei Satanás lá da fulano de tal. Duas coisas. Ele faz com que o coração do pastor encha de vanglória, de vaidade. E a segunda coisa é que a igreja fique com medo. Só que Satanás, primeiro, ele não pode entrar em um corpo humano. Tá? Um corpo humano não foi para outros demônios, as hostes, outros demônios. Satanás não. Por isso que Deus preparou para ele um monstro Leviatã. Porque ele se apossou do corpo de Judas e você viu o que aconteceu, né? O corpo explodiu de dentro para fora. Então, ele não pode, às vezes nem conhece eu, porque ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Não tem nada disso. Então, os demônios se passam por Satanás para pôr, primeiro, vanglória no coração do pastor, principalmente que se ele for neófito, que a maioria são neófito, né? A maioria dos pastores são neófitos, principalmente a respeito de Bíblia, e colocar medo na igreja. Quando ele foi expulso do Éden original, assumiu a região logo abaixo, as regiões celestes. Não foi a terra, até porque ela não tinha sido ainda feita. O seu lugar é nos céus, Apocalipse 12:12, acabamos de ler aqui. Mas ele sabe que não poderá permanecer ali para sempre. O tempo da sua permanência ali é limitado. Algum dia a nação poderosa vai tomar o seu lugar.
Efésios 1:3 e Efésios 12:10. As regiões celestes pertencem a esta nação poderosa, e os seus domínios estão estabelecidos desde a eternidade. Quando a nação poderosa, que é a igreja, foi introduzida na sua cidade, a qual desce de Deus desde os dias de João, está em Apocalipse 21:1, a cidade estará a 7 anos da terra. Antes que ela complete essa distância, a nação santa e poderosa, será introduzida na cidade. Paulo chama este acontecimento de rapto para o interior da cidade. Em outro lugar, ela chama de nossa reunião com ele. Quando a Bíblia fala da nossa reunião com ele, está falando do arrebatamento. O que ele próprio difere da segunda vinda de Jesus. Pois a segunda vinda de Jesus não é o mesmo que a nossa reunião com ele. Segundo Tessalonicenses 2:1. O anticristo se autodesmascarará e há de anunciar-se como o próprio anticristo. O falso profeta aparecerá. A trindade diabólica está representada pela estátua que terá uma forma daquela que Nabucodonosor viu. Nós chegamos a esta conclusão porque no capítulo 13, as referências aos animais que representam as nações que ali foram preditas estão também presentes no caráter do anticristo. Capítulo 12, versículo 9 diz o seguinte: foi lançada fora aquele grande dragão, antiga serpente, que é o diabo e Satanás, engana todo mundo, e ele foi lançado na terra e os seus anjos foram derrubados com ele. Então está aí um breve mensagem, um breve estudo a respeito do Apocalipse 12, e quem tiver dúvidas a respeito não tem mais, porque está aí o que a Bíblia Sagrada diz, e o que eu estou estudando, sempre que eu puder eu vou passar para vocês. Vou sim. Aí, uma apostila maravilhosa, todos aqui, tá falando muitas coisas. Depois eu vou trazer mais coisa para vocês, é que eu tô começando agora, tá bom? Então é isso aí, e aguardemos então o arrebatamento da igreja, e depois do arrebatamento, 7 anos, nós voltamos com Cristo para reinar aqui na terra por 1000 anos, tá bom? Então Deus abençoe todos. Você gostou desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal, e que Deus possa estar abençoando aí a todos nós. E na minha oração, eu desejo que você possa ter aprendido. E se você é professor de escola dominical, alguma coisa, você pode também colocar junto com os seus estudos, com a sua mensagem, e passar para a igreja, tirar dúvida da igreja, que é o que mais tem hoje, né? Tá bom? Então, graças a Deus, graça e a paz a todos. Uma ótima quarta-feira a vocês com frio, e ore por nós, que eu estarei sempre orando por vocês. Sempre oro para os irmãos do Face e irmãos do YouTube que acompanham as minhas pregações, as minhas mensagens e os meus estudos. Que Deus possa continuar falando no coração de cada um. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.